Olá, bom dia, tudo bem? Então, vou começar primeiro me apresentando. Então, meu nome é Caroline Miller, eu sou amiga da Gabriela desde os tempos da graduação. Eu sou formada em Desenho Industrial, projeto de produto pela Universidade Federal de Santa Maria, a mesma universidade que a Gabi se formou. Então, por isso que a gente se conhece, já faz algum tempo. Ela fez psicologia lá, né, na Universidade Federal de Santa Maria também. E desde então a gente é super amiga, super próxima, e isso contribuiu, né, para que ela me procurasse e me solicitasse, né, ajuda para construir algo bacana para o projeto de vocês. Eu também acho importante falar que no momento eu atuo como pesquisadora, né? Essa é a minha profissão, eu sou doutoranda em design na Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Eu moro aqui já fazem 5 anos e a minha pesquisa ela não é necessariamente isso que eu venho desenvolvendo, né? Que eu desenvolvi com vocês. É outro espaço de pesquisa. Mas eu sempre gostei de trabalhar com isso, né? Eu já fiz alguns trabalhos de identidade visual e voltado para o gráfico, mas a minha área atualmente é como pesquisadora. A Gabi me procurou justamente por a gente ter uma visão social, política bem similar, e também porque eu conheço o trabalho dela já faz algum tempo, eu acompanho o trabalho dela, eu vou com frequência para Porto Alegre, então eu sabia desse projeto que ela estava trabalhando, e também porque o meu namorado, ele é psicólogo, então eu tenho algum conhecimento na área, ele trabalha com CAPS aqui em Curitiba, então de alguma forma eu me aproximei bastante, né, das temáticas que envolvem esse tipo de trabalho. E me interessa entender um pouco mais e contribuir no sentido, né, nesse caso, foi com o projeto de identidade visual. A minha intenção aqui é apresentar brevemente como que eu construí essa marca e eu vou utilizar como recurso a apresentação que eu fiz em PDF e que a Gabi provavelmente deve ter encaminhado para vocês, né? Então eu vou tentar apresentar essa construção a partir da apresentação em PDF. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, a Gabriela pode passar o meu e-mail para vocês. Mas a intenção aqui é justamente tentar, né, explicar da forma mais objetiva possível e vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar passar slide por slide, então vocês podem ir acompanhando também. Eu reforço que a minha vontade era muito de estar aí presente ao vivo, né? Poder conversar com vocês antes de apresentar a proposta final. Mas infelizmente, né, a distância geográfica nos impede de fazer isso. Então, por isso que a Gabi e o Bruno me deram a ideia, né, então, de gravar um vídeo para vocês poderem assistir durante a reunião de vocês, né? Então, vamos lá. Na primeira página da apresentação, né, eu trago o nome do projeto de vocês e os dois departamentos, né, que eu acho importante salientar. Inclusive, vocês falaram, né, na semana passada da importância de apresentar esse departamento de ações de saúde, né, além da Secretaria Estadual de Saúde, então eu acrescentei isso também na apresentação. Coloquei meu nome e a data. A data é importante porque mostra o registro, né? O processo, quando que ele foi finalizado. Então, isso é muito importante. Num segundo momento, eu apresento a marca, né? A escolhida para representar ou para materializar a ideia de vocês. Então, eu trago já ela nas cores que eu defini, na tipografia que eu defini e também, claro, envolvendo as outras questões mais subjetivas, que é o conceito. Atrás, né, colada essa imagem da marca, eu trouxe uma fotografia que vocês podem ver, né, ela tá com sombreamento, é intencional, e a ideia é mostrar para vocês essa relação, né, como que eu criei o conceito vinculado com a proposta que está ali apresentada. Então, são várias pessoas, vários adolescentes, e cada um tem um pedaço de corda, e juntos eles constroem um desenho, que seria o projeto de vocês, né? A gente tenta trabalhar muito com essa ideia abstrata, que é o conceito, que é um tema, né? E tenta transpor isso
numa imagem que seria uma coisa mais objetiva, né? Mais realista, mais objetiva mesmo. E eu trouxe essa imagem justamente para mostrar para vocês, né, valorizar aquilo que eu tinha pensado, que é o trabalho em equipe, que é o processo colaborativo, que são várias pessoas tensionando estilos e formas de viver diferentes e que juntos constroem algo. Então essa imagem, para mim, né, representa isso e por isso escolhi. Aqui já apresento a marca, então outra coisa importante que eu acho, né, bacana salientar é que a identidade visual ela é composta pelo texto, que é a sigla de vocês, que está ali, né, POPs, DAS, SESRS, junto com a explicação do que é esse POPs, políticas de promoção da equidade em saúde, e também é composta pela imagem, né, texto e imagem. Então, tudo isso forma a marca de vocês. Então, eu acho importante vocês não esquecerem que no momento que vocês utilizarem essa marca, né, vocês não esqueçam que não é só o desenho, né, não é só a representação gráfica disso. A tipografia, no caso, a sigla, né, aqui presente, ela faz parte da marca. Então, elas não podem ser descoladas. Eu construí essa identidade com esses dois momentos, a imagem e o texto, tá bom? Já na página 3... eu tento apresentar o que seria esse projeto, né, a partir do que foi me passado, né, a partir do que a Gabriela e o Bruno me passaram. Então, outra coisa que eu acho bacana falar é que eles me procuraram lá no início de janeiro para a gente construir algo colaborativo. Então, a primeira atividade que eu achava importante fazer era que eles me mandassem um e-mail falando tudo o que eles sabiam ou que gostariam que eu soubesse do projeto. Então, eles me encaminharam, cada um me encaminhou um e-mail com algumas informações, com alguns links para eu acessar. E foi a partir desse primeiro contato que eu comecei a compreender a construção do projeto. É claro que eu já tinha ouvido a Gabriela falar sobre esse projeto, mas foi nesse momento que eu dei maior atenção, digamos assim, ao o que era feito, quais que eram as atividades, quem eram as populações e tudo mais. A partir desses espaços apresentados por eles. Aí, depois disso, a gente começou a trabalhar com conceito, né? Eu precisava trabalhar com conceito e eu não queria trabalhar individualmente. Eu precisava da ajuda deles, o suporte deles para construir algo bacana. Foi aí que entrou uma segunda etapa, que é o briefing, que nada mais, nada menos é uma etapa, né, no processo de design, onde a gente tem o objetivo de construir um conceito. Então, para isso, a gente acaba procurando eles, né, geralmente os clientes, né, para buscar algumas informações que nos ajudam a construir um conceito. Aí eu perguntei coisas do tipo, por exemplo, o que você quer transmitir com essa marca, características dessa marca, para o que você precisa, se é para banner, se é para cartão de visita, se é um site, o tempo de espera. Então, assim, além dessa questão conceitual, também tinha algumas coisas mais objetivas que eu precisava saber deles. E esse briefing, no caso, essa etapa, foi interessante por isso, porque eu comecei a construir, ao mesmo tempo que eu começava a construir o conceito, eu tinha todo um planejamento do tempo, né, do tempo que eu gastaria para fazer cada coisa, a partir do que eles me falaram que era importante para o projeto de vocês. Então, teve essas duas etapas que eu considero muito importantes e eles me ajudaram, né, a construir tudo isso. Aí depois eu apresentei para eles algumas alternativas, isso foi, eu acho que no mês de março. Eu apresentei algumas alternativas e, claro, eles passaram para vocês, né? Então foi feita uma seleção das que chamaram mais atenção para o grupo. E a partir dela que a gente começou a construir essa apresentação, que eu chamo de apresentação final. A ideia sempre foi trabalhar colaborativamente, eu não quis impor nada, foi sempre um processo de diálogo, o que eu acho muito importante, né, no processo de design. Eu não construo nada sozinha. É claro que a gente tem um repertório, né, baseado nas nossas experimentações, nas nossas teorias, nos estudos já consolidados há algum tempo, mas é a partir desses estudos somados à experiência do cliente, né, que no caso o cliente seriam vocês, um grupo, né, um projeto, é um pouco diferente essa ideia de cliente, né?
Mas é a partir também desse diálogo que a gente tensiona algumas coisas e procura construir, não é só com o meu conhecimento. Então, eu também acho bem importante pontuar isso. Então, na página, voltando, né, à apresentação, na página 3, a intenção foi apresentar o projeto e junto com a ideia desse projeto, a linguagem textual, a linguagem da imagem, né, que seria o conceito de vocês. Aí, na página 4, eu apresento 3 palavras que eu considero importante a partir de todo esse diálogo que eu tive com a Gabriela e com o Bruno, que foram essas 3 palavras: equidade, saúde e pessoas. E eu tentei transpor isso numa imagem, porque para mim, como designer, é muito importante transformar essa linguagem textual, verbal, em imagem, né? Em construção de desenho. Né? É um outro tipo de registro. Ele tem o mesmo significado, mas o suporte é diferente, o registro é diferente. Então, eu trabalhei num primeiro momento com as palavras e num segundo momento, uma segunda camada, essa imagem. Então, equidade, saúde e pessoas se transformaram nesses 3 desenhos que estão no lado. Aí depois eu apresento os usos das siglas na página 5, que a intenção é mostrar que você pode tanto utilizar a marca, né, o desenho vinculado ao texto, um do lado do outro, como também embaixo. A segunda opção, que eu apresento ali na página 5, ela pode ser utilizada, mas eu prefiro ainda a primeira, porque ela é mais clara, né? Ela é mais clara, isso também foi um diálogo que eu tive, especialmente com a Gabriela, sobre isso, né? De que se eu colocasse só o POPs, a sigla POPs, DASSSRS, pode não ser tão claro para as pessoas. E a ideia da identidade visual e da marca é que ela seja clara e que as pessoas olhem para aquilo e já reconheçam o projeto. Então, POPs é uma sigla ainda desconhecida. Por isso que as pessoas não vão colar com um projeto de equidade em saúde. Por isso que eu achei interessante apresentar o nome desse projeto embaixo, para as pessoas linkarem com POPs. E num segundo momento, claro, se vocês tiverem a explicação ao lado, é possível usar a segunda opção. Mas no momento que você só utiliza a marca, eu acho que fica um pouco complicado de utilizar, mas essa é a minha opinião. Depois, essa primeira parte eu apresento os usos da sigla no fundo branco, mas eu coloquei também na próxima página os usos dessa sigla no fundo preto, para mostrar para vocês, olha, é possível utilizar em outra cor, né? No caso, o preto, geralmente a gente faz isso, né? A gente apresenta no fundo branco e no fundo preto para vocês terem uma noção das possibilidades de uso, né? Não impede de vocês utilizarem em outro suporte também. Aí, já na página 7, eu inicio a apresentação do manual, né? Como que eu construí essas utilizações, né? Para então deixar mais claro para vocês as possibilidades de uso dessa marca. Também isso era o interesse da Gabriela e do Bruno, né? Aonde que a gente vai poder usar e o que nos interessa usar, onde a gente pode utilizar essa marca, né? Então, ali na página 8, antes de dar início a esses diferentes locais de uso, eu trouxe a fonte, né? A fonte que eu utilizei para construir tanto a apresentação quanto a identidade visual. Então, por exemplo, nessa primeira coluna eu apresento a fonte utilizada nas apresentações e no segundo momento eu apresento a utilizada na identidade visual mesmo, na marca, né? Para vocês terem esse registro, caso queiram utilizar um texto do Word, vocês podem baixar essa fonte na internet, ela é uma fonte gratuita, acesso livre. Se vocês quiserem, eu consigo o link para vocês dessa fonte, né? Tanto da primeira quanto a segunda, justamente para vocês terem isso registrado, né? Para não passar para trás. Então, eu resolvi apresentar isso também aqui. Num segundo momento, eu também trago as cores que eu utilizei da tabela Pantone. A tabela Pantone ela é uma tabela mundial, né? Que a gente utiliza para construir tudo que for dentro do suporte do computador. Então, a gente dá preferência, né, à tabela Pantone, porque ela é um registro internacional de fácil acesso e também porque isso facilita na hora da impressão. Com certeza, vocês vão ter menos dificuldade, né, na hora de imprimir, porque a cor ela não vai fugir daquilo que está no computador. Porque assim, geralmente quando você imprime
alguma coisa, você a gente não dá muita importância para a cor e acha que a cor que está no computador, na tela do computador, né, vai ser a mesma na hora da impressão. E isso geralmente não ocorre, só no caso quando você utiliza a tabela Pantone, né? A facilidade de você encontrar essa cor em vários locais de impressão é mais fácil do que você utilizar uma cor sem ser a tabela Pantone. Então, por isso também que eu resolvi usar essa tabela. Aí aparece ali a cor e também a numeração de cada uma delas, para vocês terem o acesso. Já na página 10, eu dou início às aplicações, né? Para vocês entenderem as possibilidades de uso dela. Então, por exemplo, ali tem a aplicação do cartão de visita. A Gabriela e o Bruno não me pediram isso, mas foi uma ideia minha, uma sugestão. Se vocês quiserem um dia fazer, eu tenho o arquivo pronto para vocês, que inclusive também encaminhei para eles, né, no caso para vocês darem uma olhada. Qualquer alteração que vocês acharem necessário, vocês podem me procurar, né? Já no segundo é uma aplicação em folha timbrada, que eles me pediram, né, achavam que seria importante para vocês ter esse documento, então eu também fiz um modelo de folha timbrada, que eu salvei em PDF para vocês, porque todos esses trabalhos eu trabalhei com o Photoshop e o Corel. E são aplicativos não tão convencionais, né, para pessoas que não trabalham na área gráfica. Então, como eu sei que para muitos é um ambiente de difícil localização, difícil entendimento, eu resolvi criar os documentos, salvar os documentos em PDF para vocês, com exceção do banner. Porque o banner é um documento que vocês vão ter que alterar. Sempre que vocês utilizarem, vocês vão ter que alterar ele, né? Então, para isso, vocês vão ter que usar o Corel. Eu não consigo criar esse documento no Word, por exemplo. Ele precisa ser feito em uma outra plataforma. Por isso que eu utilizei o Corel, que de todos é o mais simples. Mas também, qualquer dúvida, a gente pode conversar. Eu posso ajudar vocês sem problema, tá? E que mais? Daí o próximo já é o banner, né, o modelo de banner que eu apresento. Então, eu trago o modelo, mas aqui na apresentação já é uma aplicação, é um exemplo de aplicação, né? Em um outro documento eu tenho um modelinho para vocês imprimirem, tá? Aí também na página 13 é uma aplicação em etiqueta, que eu também construí. Aqui, na verdade, esse exemplo, ele não é o mais correto, né? Porque pelo que eu entendi, pelo que a Gabriela me falou, vocês querem uma etiqueta daquelas adesivas de colar, né? Então eu fiz um arquivo com várias em uma página para que vocês imprimam uma e saiam várias, né? Também qualquer dúvida que quiserem, eu quero uma etiqueta maior, Carol, esse tamanho não tá adequado, eu acho que não combina, vocês podem me procurar que eu altero. Eu fiz o padrão, né? Então, todos esses modelos que eu apresento para vocês são os modelos padrões, né? Para que eu não faça nada também fora do convencional. Já o da página 14 é uma aplicação em sinalização interna, com um suporte de vidro, né? Então, também, como que eu fiz isso? Utilizei Photoshop para apresentar, né? E, na verdade, é bem simples. É um documento com a marca de... né? Um arquivo com a marca de vocês, mas com o fundo branco. Porque daí vocês podem utilizar, né, imprimir esse documento sem ter o fundo branco. Por isso que é um suporte diferente, né? No caso, o vidro é possível usar esse com o fundo branco. Também está disponível para vocês esse documento em PNG, né? Tem o JPEG, que é o fundo branco, então ele vai te dar o fundo branco. Já o que não tem o fundo branco é PNG, né? A gente salva em outro tipo de arquivo. E a apresentação é isso. O que eu queria chamar a atenção para vocês também, deixa eu abrir aqui, são os modelos de documento. Então, por exemplo, eu tenho modelos... Deixa eu ver aqui. Então, a marca, que é em JPEG. Tenho também a marca em PNG, que é com fundo branco, como eu comentei antes. Tenho o modelo de banner. Tem o modelo do cartão de visita, tem o modelo de etiqueta e tem o modelo de folha timbrada. Tudo isso em PDF, né? Com exceção das marcas que é em JPEG e PNG. Então, vocês conseguem utilizar isso sempre que precisarem imprimir. O PDF é de fácil impressão. Eu tentei utilizar o mínimo de cores possíveis,
porque quanto mais cores, mais caro fica, né? Então, eu pensei que seria interessante prezar por isso também, né? Não utilizar tantas cores. E a questão da marca, voltando para a questão da marca, né? Deixa eu abrir aqui para me localizar. A intenção foi utilizar essas diferentes cores, né? No sentido de pensar nas diferentes populações, né? A minha intenção no início não era utilizar muitas cores, justamente para não tornar tão cara, né, a impressão, mas ao mesmo tempo, nesse momento, era importante prezar pelas cores, né? Justamente porque são populações diferentes, né? Então eu achava que a cor podia diferenciar isso, podia trazer essa característica de que trabalham com diferentes populações. Outra coisa que eu queria falar é que esse tipo de marca, ela tem uma leitura fácil, porque ela já é apresentada em outros projetos. Então, eu trago isso lá na apresentação, na primeira apresentação que eu mostrei para a Gabriela e para o Bruno, outros projetos similares aos de vocês, porque isso também foi um processo importante para mim. Entender esses outros lugares, entender como que os outros projetos trabalham, como é a divulgação desses projetos. Então, assim, essa é uma característica muito comum, né? Esse tipo de marca é uma característica muito comum e que tem fácil leitura. Então, as pessoas olham e já se identificam, porque já é uma construção social, não é uma coisa do nada, né? Essa simbolização, essa marca que a gente criou, ela tem algumas características que lembram projetos sociais. Então, isso também era uma vontade da Gabriela e do Bruno, né? De também não fugir muito daquilo que já vem sendo trabalhado, né? Até, inclusive, a Gabi mostrou uma marca de um projeto que ela participou lá em Santa Maria, que também trabalha com esse registro de vamos tentar desenhar uma síntese de pessoas. Como que eu faço isso, né? Então, essa é uma síntese formal de uma pessoa, né? E a gente trabalhou, claro, com a ideia de várias pessoas, por isso que esse desenho, né? A ideia é de que juntos eles constroem algo juntos, né? Sem essa separação, que juntos se constrói um projeto. Então, essa era a ideia inicial, né, da marca. Eu tentei fazer isso com outras soluções, mas essa foi a que vocês mais gostaram, né? Mas todos, de alguma forma, tinham como objetivo isso, né? Apresentar essa ideia, esse conceito de união, mesmo que tensionando práticas de vida diferentes, então ninguém é igual a ninguém. As cores também ajudam a pensar nisso, né? De que não existe igualdade, né? É diferente equidade de igualdade. Isso também a Gabriela e o Bruno deixaram bem claro qual que é a ideia de equidade. Então também tive o cuidado de pensar sobre isso, porque, claro, por mais que a gente leia, a gente busque informações, eu não trabalho com isso, não é a minha experiência de vida, né? A minha experiência é a partir da escuta, é a partir da vida e da trajetória de vocês. Por isso que é muito importante escutar o outro para reconstruir ou construir histórias, né? E eu trabalho muito com isso atualmente no meu doutorado, de ouvir as outras pessoas, de entender esse lugar de fala, e eu só vou conseguir reconstruir isso ouvindo o outro. Então, por isso que foi muito, muito, muito importante esse trabalho colaborativo. E deixa eu ver o que mais, né, que eu não falei, que eu posso ter me esquecido. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Com relação ao documento de uso da imagem, né? A Gabriela me pediu por e-mail um documento que autorize vocês a usarem essa marca. Então eu entrei em contato com alguns colegas de trabalho que têm apresentado isso com frequência aos clientes, porque eles trabalham, né, com isso cotidianamente, eu não. E eles me passaram um modelo, então eu construí isso com base na experiência também dos meus colegas, o que eles vêm trabalhando no design gráfico, e montei o meu, né? O meu baseado na experiência dos outros. Eu espero que tenha ficado bom, tenha ficado claro. Também qualquer coisa vocês podem me procurar. Mandei por e-mail para a Gabriela, provavelmente vocês já estão com ele aí, E a minha ideia, gente, é que essa marca ela possa ser utilizada com frequência nas páginas sociais, né, nas redes sociais, nos eventos que vocês participam. Eu acho muito bacana eu poder
construir